Olá pessoal, como estão? Espero que bem isolados nas casas de vocês, estudando muita física, porque física é muito legal, é legal demais. Vocês podem ver, eu estou compartilhando aqui a tela do meu computador, tá? Para gravar a nossa aulinha de física. Então talvez apareçam notificações de aplicativos, vocês ignorem, talvez meu gato fale junto comigo, vocês foquem na física. Então vamos lá. Essa primeira aula é só uma introdução mesmo ao que eu vou tratar dentro do Fênix com vocês nesse primeiro momento, que é a mecânica. Depois está falando de ondulatória e qualquer tópico que seja necessário também a tratar. Enquanto isso, o Ítalo vai tratando da eletricidade, eletrostática, eletrodinâmica, eletromagnetismo. E é muito importante que vocês entendam bem essa introdução da matemática que o Jeitson está fazendo. Essa é a minha introdução à mecânica, que vai ajudar demais vocês a entenderem a parte do Ítalo também. Então vamos lá. A mecânica que eu vou tratar com vocês por agora, mecânica, isso é o estudo do movimento, é o estudo do movimento dentro da cinemática. A cinemática é aquela parte da física, vocês já devem ter ouvido essa definição com certeza, a definição consagrada de que a cinemática ela é o estudo do movimento sem se preocupar com as causas que provocam esse movimento no corpo. Né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu vou estudar deslocamento, vou estudar da onde o corpo vai, para onde ele parte, qual o tempo que ele leva, com qual velocidade ele desenvolve esse percurso, qual a aceleração que ele desenvolve esse percurso. E eu não vou me preocupar, por exemplo, com as forças nesse momento, que são que coloca o corpo em movimento. Se é a força de um eixo em um carro, coloca ele em movimento. Se é a força gravitacional, coloca uma maçã ali em estado de movimento porque ela foi acelerada pela ação da gravidade. Né? Não vamos preocupar com isso agora. Esse é um tópico da dinâmica. Por agora, nossos tópicos vão ser, primeiro, movimento retilíneo uniforme. Eu vou falar um pouquinho de vetores agora e nas próximas semanas eu vou falar de queda livre, lançamento, MCU e a transmissão do MCU, que são tópicos já de movimento acelerado. Por agora a gente vai tratar do movimento não acelerado, que seria o movimento retilíneo uniforme. Mas vamos por partes. Como que a mecânica aparece no Enem? Eu peguei esse infográfico aqui da Universe, que na realidade ele já não é mais em relação aos últimos 3 anos. Ele é em relação a 18, 17 e 16, que são anos que o Enem começou a ser um pouquinho mais conteudista, né? Então já é da nova cara do Enem. A mecânica, como vocês podem perceber pelo infográfico, ela não tem assim tantas questões separadas só dela, né? É uma questão sobre energia, uma sobre energia cinética, uma sobre hidráulica. Então, assim, embora ela não tenha tantas questões só dela, ela embasa o entendimento de outras questões, de outros assuntos que vocês precisam compreender a mecânica para pensar, por exemplo, ondas, beleza, onda tem velocidade, onda tem amplitude, onda tem um período de oscilação, tudo isso é um conhecimento que ele tem base no entendimento da mecânica. Então é importante para vocês conseguirem compreender as questões que não são só específicas desse assunto. Mas, enfim, o que é física e quando inicia o estudo da física? Pessoal, o estudo da física começa ali junto com o estudo da filosofia ali na Grécia Antiga e outros lugares que eu não vou estar afirmando porque vocês têm professor tem educador de filosofia e sociologia, então questionem também a eles a respeito disso, porque no princípio a física e a filosofia elas têm preocupações que são parecidas, né? Porque foi quando, por exemplo, Leucipo e Demócrito começaram a questionar qual que era o menor nível de organização da matéria. Eles não conseguiram chegar na ideia ainda do átomo naquela época, mas eles já se perguntavam, a partir de fenômenos da natureza que eles viam, como que a matéria podia se comportar e como que a matéria podia se dividir, e no caso eles estavam em busca aqui, na menor divisão possível da matéria. O que seria o elemento comum entre um pedacinho de matéria que compõe o meu nariz e o nariz de um elefante, por exemplo? Posteriormente, o Aristóteles também era um pensador que tinha questionamentos da filosofia, mas ele chegou a escrever um livro de física mesmo. Se não me engano, a biblioteca da nossa universidade tem
os 2 volumes de um livro de física que ele escreveu, que chama A Física, uma coisa assim. Mas o Aristóteles ele já trazia, por exemplo, alguns modelos que são interessantes para a física, né, de sistema solar. Ele tinha um modelo que descrevia o sistema solar em forma de uma cebola, né? Pode perceber que são várias casquinhas aqui e cada uma tem uma órbita de algum planeta. Mas enfim, por que eu faço esse comentário todos os anos no começo de olha essa ideia aqui do Leucipo, olha essa ideia do Demócrito, olha essa ideia do Aristóteles? Porque o negócio é o seguinte, né? Às vezes a ciência ela é muito apresentada pra gente como é uma coisa fechada, é uma coisa que já está decidida, e na realidade o que a gente tem como ciência hoje em dia é nada mais nada menos que um consenso científico entre várias pessoas que sentam e estudam um pouquinho daquela parte da ciência. Essa, essa minha fotinho aqui do bolo de gatinho que não deu muito certo é para ser, né, um exemplo do porquê que a física ela é um exemplo de construção humana, né? Durante o ensino médio de vocês e no Enem, a aceleração da gravidade geralmente é colocada, não é nem sempre, mas do ensino médio, às vezes ela é colocada como igual a 10 metros por segundo ao quadrado, mas na realidade a gente tem uma aproximação muito melhor de qual seria a verdadeira aceleração da gravidade, que é de 9,81 metros por segundo ao quadrado, né? Por isso que o gatinho perfeito é o gatinho do 9,81 e o gatinho não tão perfeito, o gato bolo, é 10 metros por segundo ao quadrado. Porque tudo é uma questão de referencial, qual que é o objetivo, né? Como o nosso objetivo é mais pedagógico, a gente coloca uma aproximação aqui para 10, porque o objetivo é que vocês compreendam os conceitos, tá, né? Não quer dizer que os resultados que vocês vão chegar em sala de aula, no caso de vocês, vai ser um dos resultados que chegue na NASA. Seria mais ou menos essa a ideia. É importante que vocês não se preocupem em decorar as equações, é importante que vocês encontrem os resultados, por mais que aqui, posteriormente, mesmo nessa aula, eu vou apresentar algumas propostas de resolução de exercício, mas como a gente já fez na semana base de matemática, eu consigo apresentar várias propostas de resolução, então se vocês não entenderem, vocês me perguntam em privado, por e-mail, para não virar bagunça no grupo, que eu apresento outra forma de solução. Se tiverem várias pessoas perguntando a mesma questão, eu vou procurar uma forma mais efetiva de explicar, às vezes criar uma figura para mandar no grupo, para explicar melhor essa mesma questão. Mas a situação é, vocês têm que tentar fazer os exercícios para tentar achar as respostas de vocês e a partir disso a gente consegue discutir e ver se está correto. Enfim. Beleza. Então, qual a importância de entender os conceitos físicos, né? Por mais que às vezes pareça, tipo, são só uma sequência de equações e fórmulas complicadas que não parecem muito aplicáveis, né? Às vezes a gente não sabe em que situação vai ser necessária a aplicação de algum conceito físico na nossa vida, mas a verdade é que a gente não faz isso só de forma consciente, a gente faz isso de forma inconsciente também. Os cálculos de velocidade. De forma inconsciente, quando você vai atravessar a rua, você observa a velocidade dos veículos e consegue fazer um cálculo aproximado, né? E isso se deve muito ao nosso senso de visão para saber se é seguro atravessar ou não. Mas acho que um exemplo mais curioso ainda é que esse reflexo nosso de apertar os olhos para tentar enxergar alguma coisa, na realidade é um ajuste que a gente faz da nossa distância focal, porque essa gelatina que a gente tem nos olhos, né, são como lentes, e no momento que a gente aperta um pouquinho ela, a gente faz um ajuste da distância focal e consegue focar melhor as imagens. Vai ter uma aula de, se não me engano, só em que vai ser tratado o olho na biologia, descobre também a educadora de biologia. Mas esse exemplo de adaptação aqui, estava conversando com a Sofia e o Eric, nós educadores do ano passado de biologia, e eles confirmaram que esse aqui é um exemplo que eu posso passar para vocês. Já tinha comentado na semana base um exemplo de adaptação ao ambiente do ser humano que a gente perdeu
um dos nossos molares, né, durante a evolução, e agora tem pessoal também que não tem mais o siso, e essa é uma evolução que não trouxe consequências negativas para a gente hoje em dia, graças a isso daqui. Porque um dia o ser humano descobriu que se ele cozinhasse os alimentos, ele ia conseguir mastigar com maior facilidade. Então acabou que o trabalho que era exercido por esses molares que a gente perdeu não foi tão prejudicial assim para a nossa espécie. Não se trata de um caso, obviamente, de uso e desuso. Né? Trata-se de um caso de seleção natural. Não tô dizendo que por não estar utilizando os dentes eles pararam de nascer, mas que essa mudança não trouxe consequências negativas para a nossa vida, porque a gente descobriu que ao cozinhar, isso de forma inconsciente, né? Ao cozinhar o alimento, a gente consegue promover um afastamento das moléculas, elas ficam com ligações intermoleculares mais sutis e a gente consegue rasgar, amassar e rasgar o alimento com maior facilidade. E isso é um tópico de calorimetria que eu vou tratar com vocês no próximo bimestre. Mas para a gente conseguir trabalhar em física, a gente precisa entender muito bem quais são as grandezas que ela se preocupa, porque algumas coisas são grandezas e outras não são grandezas. E grandeza é simplesmente alguma coisa que a gente possa medir, porque a física depende muito da nossa capacidade de medição. Eu posso medir a minha altura, posso medir a minha temperatura. Agora, durante a pandemia, é muito importante conseguir fazer uma medição correta de temperatura, que ela já vai te dar um parâmetro de estado febril ou não, e outras coisas não podem ser medidas. Mas do que pode ser medido e é o que interessa a gente na física, a gente divide entre dois tipos de medidas ou grandezas, escalares e vetoriais. Primeiramente, as grandezas escalares são grandezas que a gente mede de forma um pouco mais simples. A gente só precisa de uma unidade de medida. No caso aqui da minha régua, ela está normalmente em centímetros, e eu preciso de um módulo, uma intensidade, ou a própria medida. No caso, se eu meço minha altura, eu tenho 1,62 m. Então, 1,62 é o módulo da minha grandeza e metros é a minha unidade de medida. No caso da balança, a balança também, eu só vou precisar de medir que provavelmente ela está graduada em quilogramas, ela vai me dar um número e a unidade de medida dela. E o cronômetro também é um outro instrumento que vai me fornecer uma grandeza escalar de tempo. O meu tempo é só também um número e uma unidade de medida. Segundo, minuto, hora, mas para efeito físico, o importante é o segundo. Agora, as grandezas vetoriais, essas já trazem mais uma característica além do módulo e da minha unidade de medida. As grandezas vetoriais, elas têm três características. Elas têm sentido, direção e intensidade. Vou voltar aqui no slide. No caso aqui da pistola dos homens, os homens da PRF. Então, o que o aparelho ele consegue identificar? Ele consegue identificar a velocidade do automóvel, mas também para isso ele precisa perceber qual que é o sentido do deslocamento e qual que é a direção dele. Porque eu posso ter, por exemplo, se eu digo que eu estou dentro de um ônibus da Noiva do Mar a 60 km por hora, eu estou dentro do P9. Se eu só der essas informações para você, eu posso estar tanto indo para a cidade quanto indo para o cassino. Então, para isso, eu dou um sentido à minha velocidade, eu dou um sentido de propagação dela. Aqui no caso desse instrumento aqui do lado, esse aqui é um dinamômetro que o pessoal utiliza para pesca também. O dinamômetro é um instrumento que ele mede força, né? Daqui tá bem pequenininho, mas aqui tá escrito 2N. N é a unidade de força, que é Newton, certo? A força, de uma forma geral, ela é uma grandeza vetorial. Ela também tem sentido de propagação. No caso, se estiver utilizando para pescar, eu vou ter uma força para baixo, uma vertical, e eu vou estar fazendo uma força para cima para retirar o peixe da água. Então, só exemplos para vocês. Aqui eu trago um slide do Sistema Internacional de Unidades. Nada mais é que um quadro que vocês não precisam decorar dessa forma, pelo menos agora. É importante para a gente
a unidade do Sistema Internacional de Comprimento e de Tempo, mas só para mostrar para vocês o seguinte, a gente consegue calcular várias grandezas, por exemplo, a velocidade, a gente consegue calcular em quilômetro por hora, em metro por segundo, eu posso calcular, se eu quiser, até em decímetro por segundo, mas para a gente ter um padrão de trabalho internacional, para a gente produzir conhecimento científico de forma padronizada, sem trazer confusão, tá? A gente utiliza unidades padrão. Então, o padrão da nossa unidade de medição do comprimento é o metro, o símbolo é um M minúsculo. Nosso padrão de tempo, aqui são as grandezas da cinemática, é o segundo e o símbolo é o S. Mais tarde a gente vai ver que é preciso fazer conversão às vezes entre quilômetro por hora e metro por segundo, vou mostrar para vocês. E aqui só um exemplo para vocês. Essas unidades padrão aqui, tipo, quilograma. Tá, mas quanto é um quilograma? Como que eu posso comparar se o que eu tenho aqui é um quilograma e o que eu tenho em outra situação, em um outro laboratório, também é um quilograma? Antigamente, isso aqui é a título mais de curiosidade, a gente tinha um padrão físico mesmo, material, do que é o quilograma, né? Era um bloquinho que ficava no Museu da Metrologia, lá na França, e em 2019 eles descobriram que na realidade esse bloquinho aqui ele tinha perdido um pouco da matéria devido ao tempo mesmo, ele era bastante antigo. Se não me engano, ele era do tempo a primeira convenção de medidas que foi feita na humanidade é da Revolução Francesa. Então, em 1789, e uns 100 anos depois fizeram esse museu, então esse bloquinho ele tinha se degradado bastante com o tempo. Hoje em dia, para evitar que se tenha essa perca do meu padrão, a gente utiliza um equipamento que se chama balança de Watt ou balança de Kibble, que ela parece uma balança de pratos, tá? Aqui seria é como se fosse um prato aqui e aqui um outro prato. Ela funciona assim: você coloca sua massa aqui, por exemplo, 1 quilograma, e ela é chamada de balança de potência também por causa do mecanismo dela para equilibrar os pratos. Em vez de você colocar uma outra massa aqui no outro prato, essa balança ela gera uma corrente elétrica para movimentar esse braço de forma a equilibrar o outro peso. Então, assim, é um negócio de altíssima tecnologia, né? Mas fica só de exemplo. Não fique frustrado se não deu para entender muito bem agora. Mas, percebam vocês, eu já falei aqui 28 slides, esse é o meu slide 29, e eu não fiz nenhum cálculo e estou falando de física, tenho certeza disso. Mas, daqui para frente, a gente vai utilizar a relação com a matemática, né? Porque é justamente essa necessidade que a gente tem de atribuir significado aos números matemáticos, que a física ela se diferencia da filosofia justamente por causa dessa relação. Eu consigo avaliar qualitativamente se um corpo está em repouso ou se ele está em movimento, mas se eu preciso fazer uma avaliação quantitativa, eu preciso fazer um cálculo em que esse símbolo aqui, ΔS, e esse outro símbolo, ΔT, vão ser ocupados por outros números. Então, antes da gente entrar nessa questão da velocidade média, do cálculo da velocidade média, eu preciso que vocês entendam o conceito de referencial e o conceito de movimento. Aqui, percebam vocês que eu coloquei esse modelo aqui do sistema solar, que ele é mais correto, que é aquele do Aristóteles, tá? Aquele modelo ali era só para mostrar uma questão histórica mesmo. Esse aqui é o modelo mais correto, porque a gente não tem, logicamente, as órbitas de todos os planetas alinhadas tão perfeitamente daquele jeito. Né? Como que a gente pode dizer se um corpo está em movimento ou não? Um movimento nada mais é que a descrição de uma alteração de posições em um determinado intervalo de tempo, mas em relação a uma coisa que é muito importante, que é o meu referencial aqui. No meu caso do ônibus, o motorista que está aqui, em relação a essa árvore que está na rodovia,
ele está em movimento, porque a árvore fica e o ônibus avança. Porém, o motorista em relação a um passageiro aqui, ele não está em movimento, embora o ônibus, obviamente, ele está se movimentando. Mas duas pessoas que estão dentro desse ônibus estão em repouso, de acordo com o referencial, que é o próprio ônibus, por exemplo. Beleza. Agora, para a gente conseguir mensurar a nossa velocidade média, a gente precisa pensar em duas grandezas, que são o espaço que o meu corpo ou minha partícula está percorrendo e o intervalo de tempo que minha partícula ou meu corpo leva para fazer esse deslocamento. Aqui eu dou dois exemplos de deslocamento de A para B, para falar que quanto mais curvas e quanto mais espaço o meu corpo percorre, entre esses dois pontos, maior vai ser o meu intervalo de tempo gasto e menor vai ser a minha velocidade. Para traduzir esse espaço percorrido para símbolos matemáticos, nosso símbolo do deslocamento ou espaço percorrido é essa letra grega, delta maiúsculo, S, e o meu intervalo de tempo gasto para percorrer é delta t. E velocidade média a gente abrevia como um V e um M minúsculo. Esse M, eu vou avisar porque algum pessoal se confunde, ele não está multiplicando o V, ele é um subíndice. Ele é uma letrinha que está ali só para identificar do que eu estou falando. Então vamos ao nosso primeiro exemplo. Um automóvel sai de São Paulo às 10 horas e chega ao Rio de Janeiro às 17 horas, depois de percorrer 420 quilômetros. Então, a primeira pergunta: qual foi a velocidade escalar média desse automóvel? Bom, primeiro de tudo, vocês precisam retirar os dados do enunciado, né? A compreensão de texto é bastante importante, não só para a parte das linguagens das humanidades. Preciso, vocês consigam depreender do enunciado que, eu tenho um tempo inicial das minhas 10 horas e um tempo final, das 17 horas. Separei aqui os meus dados. Tem o tempo final e o tempo inicial, aqui no subíndice de novo. E ele percorre 420 quilômetros. O enunciado pergunta: qual a velocidade escalar média? É o meu Vm que eu tinha falado aqui. O enunciado da letra A quer que eu resolva essa equação aqui para essa situação. Então o que eu vou fazer? Eu tenho o meu ΔT e o ΔS do enunciado. Seguinte, o ΔS ele já vem calculado, né? Delta sempre vai significar final menos inicial, estado final menos estado inicial. O delta é minha diferença, lembra? D de delta, D de diferença. Então vai ficar assim na minha equação. Velocidade média é igual a 420 km dividido por o meu tempo final menos o tempo inicial. 420 km dividido por 7. Por fazer a continha aí, vai dar 60 km por hora. E km por hora porque é a unidade do enunciado. Horas e quilômetros. A letra B, ela é só uma questão para vocês explicarem mesmo. O que se pode afirmar sobre a velocidade de escala instantânea do automóvel às 15 horas e 10 minutos? Bom, ele me pergunta da velocidade instantânea. Então, a realidade é que a velocidade no instante pode ter sido qualquer uma. O cálculo de velocidade média é relativo a todo o período e a todo o percurso. Então pode ser que, por exemplo, nesse horário aqui, o veículo tivesse parado. O veículo podia estar a 100 km por hora, podia estar a qualquer velocidade. Tá? Então a resposta da B é que não se pode afirmar com certeza qual que seria a velocidade instantânea nesse horário. Próximo exercício. Acho muito legal isso daqui. Isso me intrigava muito quando era criança. Não sei se intrigava vocês também. Né? Por que a gente sempre vê, né, o relâmpago antes do trovão? A questão é que vocês vão ver aqui denunciado. Ó, o ruído de um trovão é ouvido no local 2 segundos depois que o relâmpago é visto. Supondo que a velocidade do som no ar seja 330 metros por segundo, qual a distância desse local até o ponto atingido pelo raio?
Então, assim, o enunciado fala de forma bem explícita que essa velocidade aqui é a velocidade do som no ar, porque o som, a gente vai vendo para frente, é uma onda mecânica e ele precisa de um meio para se propagar. Por exemplo, em um violão, o som está se propagando ali no ar, mas ele também está ressonando na caixa de ressonância do violão, que é ali a madeira, o compensado. E o que acontece é que o relâmpago, que é a parte visual do fenômeno, ele é um fenômeno de propagação da luz, e a luz é uma onda eletromagnética, ela não precisa de um meio físico, um meio material para se propagar. Ela está se propagando, ela pode se propagar no vácuo, por exemplo, que é o que acontece no espaço. Né? E a velocidade com que a luz do relâmpago passa pela gente é de 3 vezes 10 na oitava metros por segundo. Então, assim, é uma velocidade. Isso dá em 10. Isso dá 100 milhões de vezes superior. Né? Então, a gente sempre vai ver o relâmpago antes, porque a velocidade é muito superior à velocidade do som. Mas voltando ao exercício, ele me deu a velocidade de propagação no ar e me deu um intervalo de tempo. Agora ele quer que eu calcule a minha distância, que é o meu ΔS. Então fica assim: meu intervalo de tempo é 2 segundos, a minha velocidade média é a velocidade do som, e aí vocês vão ter que fazer uma manipulação algébrica aqui. Eu vou isolar o meu ΔE, que é o espaço percorrido, o ΔT vem multiplicando o ΔV, e você vai ter que o espaço percorrido é 330 metros por segundo vezes 2 segundos. Então era isso que eu tinha para passar para vocês. Foram vários slides. Estou há vários minutos compartilhando minha tela. Tem uma lista de exercício disponível no Drive já. O livro texto que eu estou utilizando para embasar o material está na minha pasta aqui dentro da física. E no site o pessoal vai colocar para vocês na aba dos educandos. Vou voltar aqui. Aulas, física. Aqui já está o material do Educador Ítalo e vai entrar a minha parte aqui também. Qualquer coisa, me pergunta. Bons estudos!